E aí, sejam todos mais do que bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Marzani e no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o livro de São Cipriano, o livro da capa preta. E você conhece a história de São Cipriano? Então, não esquece de deixar o seu joinha, porque ele é muito importante para o canal crescer. E se inscreve aqui no canal enquanto o conteúdo não começa, ok? Então, bora lá! Eu já li o livro de São Cipriano, conheço o livro de São Cipriano. É um livro pesado e perigoso. Perigoso, se você ler ele com atenção e estudar ele, vou falar para você, ó, como é que se põe? Que nem esse caso aí, polícia para todo lado, helicóptero, polícia para todo lado, cercando e não acha o elemento. O livro de São Cipriano tem reza para desaparecer, virar sombra, tá? Depois aparece de novo, tá? O bagulho é louco. Pode ver uma cobra venenosa, faz uma reza, pega a cobra não faz nada, depois solta, manda ela embora. É vários tipos de coisa, é muito pesado o livro desse aí, entendeu? Agora, se for esse caso aí, que chegou ao meu conhecimento, que ele anda com o livro de São Cipriano, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, porque na hora de ninguém, dificilmente vai pegar. Tem que ser, para pegar um elemento desse, tem que ser uma pessoa experiente, com a mancha negra, tá? Tem experiência do livro para desfazer a reza, tá? E saber o nome dele todinho. Aí, falar para você, mas vai ser difícil, hein? Vai encontrar só no meio desse mato interior, aí os antigos sabem essas rezas aí, né? Porque eu sou da roça, sou do mato, eu sei disso, entendeu? Porque o bicho tá perigosíssimo. Tem que parar o homem, porque não tem embaçado. Então veja bem, para as pessoas entenderem melhor lá. Esse livro, nele ali contém rezas dele. Um monte de rezas. Se ele anda com esse livro, ele tem a reza dele para desaparecer. Na hora que ele está em perigo, ninguém vai ver, ele vira sombra. Vai para outro lugar. Eu estou falando para você, quem tem conhecimento do livro e sabe. Você já ouviu falar sobre São Cipriano? Existem muitas lendas e mitos sobre a identidade deste homem, que uns dizem ser santo, outros dizem ser feiticeiro. Afinal, São Cipriano é do bem ou do mal? Tire as suas dúvidas sobre ele neste conteúdo. Conheça a história de São Cipriano. Existe uma confusão muito comum no Brasil e em Portugal com a figura de dois homens diferentes, o feiticeiro Cipriano e o bispo de Cartago, também chamado Cipriano e santificado pela Igreja Católica. A confusão existe não só pela coincidência entre os nomes. Os dois foram contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época, mas há um abismo histórico e religioso na vida destes dois homens. Além disso, o Cipriano feiticeiro casou-se com uma cristã e converteu-se ao catolicismo, tornando-se um mártir da Igreja Católica. Cipriano, de bruxo a santo. São Cipriano, de codinome feiticeiro, é considerado o padroeiro das bruxas e das ciências ocultas. Acredita-se que ele tenha nascido em Chipre e vivido em Antioquia, uma região montanhosa da Ásia, hoje pertencente à Turquia. Ele nasceu em uma família abastada de crenças pagãs e foi incentivado desde criança aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas, como alquimia, astrologia, adivinhações e as diversas modalidades de magia. Aos 7 anos, Cipriano já era um jovem mago. Sabia invocar trovões, ventos, formar tempestades no mar e na terra. Aprendia feitiços e magias negras e iniciou-se nos mistérios das ciências ocultas. Viajou por muitos países de todo o mundo, aprendendo e ensinando a feitiçaria. Muitos anos viajando pelo Egito, Grécia e outros países, aperfeiçoando seus conhecimentos,
Aos 30 anos de idade, Cipriano chega à Babilônia a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. O livro de São Cipriano, ou o livro da capa preta. O livro da capa preta é atribuído a São Cipriano, mas não existem provas de que ele tenha sido mesmo escrito pelo feiticeiro. Este livro contém diversos pensamentos obtidos por centenas de viagens feitas por todo o mundo e relatos de rituais do mago. O livro da capa preta, que se conhece hoje em dia, contém diversos rituais de ocultismo e de exorcismo, magias e simpatias com múltiplas finalidades, inclusive para o cotidiano. É um livro dividido em 10 partes e contém a famosa oração da cabra preta milagrosa. Os rituais e conhecimentos aprendidos com a famosa bruxa de Évora, quem ensinou a magia negra Cipriano, também são contidos neste livro. Após a morte da bruxa, conta-se que Cipriano se apoderou dos manuscritos da bruxa e aprendeu a invocar a presença do diabo. A jovem cristã Justina. Mas a história de Cipriano mudou completamente na cidade de Antioquia, atualmente um sítio arqueológico na Turquia. Foi lá que ele conheceu Justina. Justina era uma jovem rica que, apesar de ter sido educada no paganismo, tornou-se cristã e converteu seus pais ao cristianismo. Muito devota, Justina tinha fé inabalável em Jesus Cristo. Quando chegou à adolescência, os pais de Justina queriam que ela se casasse com um jovem rico chamado Aglaide, que estava apaixonado por ela, mas Justina não queria se casar, queria manter a sua virgindade. Aglaide, enfurecido, recorreu ao feiticeiro Cipriano, pedindo a ele que utilizasse os seus feitiços para fazer com que a bela donzela se entregasse ao matrimônio. Cipriano fez um feitiço e nada aconteceu. Rebatia os feitiços de Cipriano com orações e com o sinal da cruz. Ele investiu tentações demoníacas sobre o corpo de Justina. Usou o pó da luxúria, ofereceu sacrifício aos demônios, mas nada teve eficácia. A fé de Cipriano em sua fé pagã ficou profundamente abalada e ele fez com que ele se voltasse contra o demônio e contra as ciências ocultas. Influenciado por um amigo cristão, Eusébio, e impressionado com a força que Deus teve contra os seus feitiços aplicados em Justina, Cipriano resolveu se converter ao catolicismo. Cipriano queimou seus livros de feitiços e distribuiu os bens que tinha aos pobres. Justina e Cipriano então passaram juntos a pregar a fé cristã por Antioquia. A revolta de Diocleciano. O imperador romano Diocleciano ficou sabendo das obras cristãs de Cipriano e Justina e quiseram acabar com essas pregações. Praticar o catolicismo era proibido na Nicomédia. Por isso, Cipriano e Justina foram perseguidos, presos e torturados. Foram levados ao imperador e ele os obrigou a renegar a fé cristã. Ela foi chicoteada e ele foi açoitado com pentes de ferro, mas não cederam. Eles não negaram sua fé. Então Diocleciano colocou Justina e Cipriano em uma caldeira fervente de banha e cera, e mesmo assim os mártires não negaram a sua fé. Por fim, foram decapitados às margens do rio Galo, na Nicomédia. Cipriano e Justina, como mártires, foram canonizados e santificados como São Cipriano e Santa Justina. Portanto, São Cipriano passou de mago das ciências ocultas e bruxarias a santo das religiões cristãs. Vocês viram só que história mais intrigante essa de São Cipriano? Quem diria que um ex-bruxo não iria negar a fé? Pois é, então eu deixo para vocês um grande abraço e até a próxima. Tchau!